Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao mini curso de Geografia Física do Brasil. Novamente com vocês, eu, Albertino Ferreira da Costa, aluno do curso segundo licenciatura em Geografia da Faculdade Uninter, Polo Paragominas. Bem, nesta abordagem que faremos sobre o relevo brasileiro, a principal fonte do conteúdo abordado aqui é o site conhecimentocientifico.r7.com. O relevo é basicamente a superfície terrestre, a parte da litosfera, né? E o relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes. As formas mais comuns encontradas em nosso relevo são planaltos, depressões e planícies. O território brasileiro é formado basicamente por bacias sedimentares e escudo cristalino. O nosso mapa do relevo brasileiro, ele traz as principais depressões, planícies, planaltos, serras, e entre elas as que se destacam são a depressão do Xingu, planície amazônica, depressão com residuais, depressões normais, planícies litorâneas, depressão com residuais do Nordeste, Chapada do São Francisco, serra e planaltos da Borborema, depressão com residuais de São Francisco, planalto do Centro-Oeste e Sudeste, serras e planaltos do Leste e Sul, planalto meridional e depressão do Pantanal. Esse mapa de relevo pode ser encontrado no site conhecimentocientifico.r7.com ou mesmo no site da fonte original, que é o IBGE. Então, é um mapa de relevo montado pelo IBGE. Os modificadores do relevo. O relevo pode ser modificado por terremotos, por movimentação de placas tectônicas, pela erosão causada por ações da chuva, processos naturais, por vento, um desmoronamento de neve, uma avalanche e pela interferência humana. O homem pode ser também um elemento modificador do relevo. Alguns agentes atuam na modificação do relevo e esses agentes possuem algumas ordens, por exemplo, agentes de ordem endógenos. Os agentes endógenos, eles atuam internamente, modificam o relevo internamente. São processos estruturais que atuam de dentro da Terra para fora. Acontece por causa da movimentação de placas tectônicas e dos fenômenos magmáticos. São agentes internos. O tectonismo, por exemplo, o vulcanismo, os terremotos e os abalos sísmicos. Ou seja, tudo aquilo que acontece no nosso planeta que causa uma alteração na superfície terrestre oriundo de fenômenos que acontecem no interior da Terra, ou ações do planeta, é considerado agentes endógenos. Agentes exógenos. Os agentes exógenos são agentes externos, agentes que atuam na superfície da Terra, agentes que vão atuar de fora para dentro. Neste caso, nós temos o processo de erosão, por exemplo, o intemperismo físico, que pode ser físico ou químico. Esse intemperismo sobre a superfície, ele é um agente exógeno, né? Ele atua de fora para dentro, né? Uma radiação solar, por exemplo. Uma radiação solar atua na superfície, modificando essa superfície. Então é um agente de ordem exógeno. A própria água, quando atua sobre a superfície rochosa e modifica essa rocha, é entendida como um agente exógeno. Um exemplo bem prático disso é o fenômeno que acontece com o minério feldspato, que no decurso do tempo ele sofreu ação da água e se transformou na gibsita, né? A gibsita, na boemita, deu origem ao minério que origina a bauxita, ou seja, dele se extrai o alumínio. Agentes biológicos também atuam, né, com uma ordem exógena, né? Agentes biológicos são seres vivos, seres humanos, animais, então são agentes também de ordem exógenas. Agentes externos. São agentes externos a erosão, o desgaste, o transporte do sedimento, a acumulação de detritos que formam novas camadas rochosas, ou seja, o processo de sedimentação de minerais e telhas orgânicas é um exemplo de agente externo. O vulcanismo é um fenômeno natural, geológico provocado pela lava, que se encontra acumulada e é expelida do interior dos vulcões, da Terra, através dos vulcões, até a superfície, em estado líquido. Isso acontece devido a uma pressão que o manto exerce sobre o magma
e esse magma, num determinado momento, ele tende a se expelir. Ele achando uma fissura na Terra, ele vai ser expelido do interior da Terra para a superfície. O vulcanismo, como agente modelador do relevo, é responsável pelo surgimento das montanhas e dos planaltos. No Brasil, existem planaltos de origem vulcânica, os quais se formaram há milhões de anos atrás e estão situados ao longo da bacia hidrográfica do Paraná. Na figura ao lado, nós temos que um vulcão, para entrar em erupção, ele depende de alguns fatores, que é a movimentação de placas tectônicas. Essa placa tectônica vai direcionar o magma até a câmara magmática desse vulcão, onde ela vai acumular um volume suficiente para a próxima movimentação de placa, ou até mesmo a atual, possa conduzir esse magma aquecido à superfície. Então, o tectonismo das placas é o principal causador das erupções vulcânicas. Então, onde tem movimentação de placas tectônicas, tem uma erupção vulcânica, geralmente numa região que o vulcão ainda está ativo. E o canal que conduz essa lava à superfície é chamado de chaminé. Então, pela chaminé do vulcão, a lava é conduzida à superfície. Exemplos no Brasil de regiões onde os vulcões tiveram interferência e modificaram o relevo. A formação da superfície, por exemplo. Na imagem nós temos a ilha de Fernando de Noronha, uma ilha com superfície formada por rochas vulcânicas. Na era Cenozoica, o período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram a ilha do litoral como Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro, São Paulo. Também ocorreram na região amazônica esse fenômeno, E por isso que a região amazônica é uma região de origem basáltica vulcânica, melhor dizendo. Isso aconteceu no passado histórico brasileiro, Ali na origem da Terra, no momento em que ele estava esfriando praticamente. Então, há milhões de anos atrás, existiam vulcões ativos nessa região brasileira. Atualmente não temos sinais de vulcão ativo no Brasil. A fonte desse conteúdo, da imagem em si, é o site brasilescola.uol.com.br. Os planaltos. O Brasil é constituído, basicamente, sua maior extensão territorial está constituída por planaltos, e 95% da superfície do território brasileiro são compostos por planaltos e algumas depressões. O restante 5% são planícies. O planalto brasileiro é caracterizado por relevos planos em áreas de altitude elevada, normalmente superior a 300 metros. O tipo de relevo predominante do Brasil é o planalto. O planalto no Brasil ocupa basicamente mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de área territorial. E sua forma mais comum dos planaltos é formação por picos, serras, colinas, morros e chapadas. O conteúdo desse slide pode ser encontrado no site infoescola.com. Os planaltos da Guiana. Situado na parte norte do país, percorre parte da Venezuela, Guiana, Suriname e da Guiana Francesa, pode ser dividido em duas grandes unidades. A região serrana apresenta-se como uma linha de serra, geralmente com mais de 2.000 metros de altitude, e o Planalto Norte Amazônico, situado ao sul da região serrana, é formado por altitudes modestas, inferiores a 800 metros, intensamente erodidos e descobertos por selva amazônica. Ou seja, esse planalto tem ali uma altitude que varia de 800 metros a 2.000 metros de altitude, e é denominado de Planalto das Guianas pelo fato de parte dele estar no território das Guianas Francesas. Planalto brasileiro. São divididos em 5 planaltos. Temos o Planalto Central, Planalto Nordeste, Planalto Leste, Planalto Sudeste e Planalto Sul do Brasil. O Planalto Central, localizado no estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Tocantins e Goiás. O Planalto Meridional, localizado na região sul, oeste da região sudeste e extremo sul da região centro-oeste do Brasil. Esta região é banhada principalmente pelas águas do rio Uruguai e Paraná. O Planalto Meio Norte, ou o famoso Maranhão-Piauí, localizado no Maranhão, Piauí e Ceará. Planalto Brasileiro, Planalto Nordestino, da Borborema, localizado no estado do Maranhão, Piauí e Ceará, coincide com a bacia sedimentar do Maranhão-Piauí. Serra e Planalto do Leste e Sudeste abrangem os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Depressões são áreas rebaixadas ou degradadas por processo erosivo. Normalmente é um relevo plano ou ondulado com nível de altitude mais baixa que as regiões em sua proximidade. As depressões mais expressivas e conhecidas do Brasil estão na região amazônica, depressão do Acre e do Amapá, e Sudeste, onde estão localizadas metrópoles São Paulo e Belo Horizonte. Sobre depressão, temos dois tipos comuns de depressão. A depressão absoluta, situada abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, situada acima do nível do mar. Um exemplo de depressão famosa é a Chapada dos Guimarães. Planícies são áreas planas ou suavemente onduladas, geralmente formadas pela deposição de sedimento transportado pela ação da água ou do vento. Encontram-se em regiões baixas ou de baixa altitude, são as unidades de relevo geologicamente mais recentes. Ou seja, a formação geológica das planícies ocorreu há um período de tempo recente, então são terrenos que não estão ainda com sua formação plena. Planícies estão localizadas nas proximidades do litoral ou dos cursos dos grandes rios e lagos, como as planícies da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, no litoral do Rio Grande do Sul. Outros bons exemplos de planícies do Brasil são as planícies do Pantanal Mato-Grossense e do Rio Amazonas e seus principais afluentes. Tipos de planície. Planície amazônica, localizada no estado de Rondônia, caracteriza-se por ser a maior parte das terras baixas do Brasil. As formas mais recorrentes são a região de várzeas, terraços fluviais e baixo planalto. Planícies fluvial. A planície do Pantanal é uma planície fluvial e compreende o estado do Mato Grosso do Sul, consiste em um terreno propenso a inundações e por isso é marcada por diversas regiões pantanosas. Aliás, o Pantanal é a maior planície inundável do mundo. O Pantanal ele possui aproximadamente 250 mil km² de área que sofre inundamento. A planície litorânea. Essas planícies são localizadas na costa, são planícies do litoral. É uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro, conta com aproximadamente 620 km de extensão, com uma faixa de 100 km de extensão. Então, é uma planície que é localizada facilmente na área litorânea. Um exemplo disso é as áreas onde estão situadas as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né? São planícies litorâneas. Temos aqui, então, uma ilustração que traz todos os tipos de planalto, planícies e depressões presentes na região brasileira, né? Falando aqui acima do nível do mar, que é o que nos interessa, nós temos a planície, o planalto, a depressão absoluta, a depressão relativa e a montanha, sendo que o território brasileiro é constituído basicamente por planalto, depressão relativa e planície. Vamos dar um intervalo aqui e voltamos no próximo bloco.